Senhor. Espírito Santo, nós te damos graças essa noite, te damos graças pelas tuas bênçãos, pelo teu poder, pelo teu amor, por cada família nesse ambiente de adoração, Pai, aqui representada, cada vida, Senhor Deus, diante do altar, cada filho do Senhor, cada filha do Senhor, possa ser cheio do Espírito Santo. Perdoa, Senhor Deus, nossas falhas. Muitas vezes, Senhor Deus, nós somos negligentes, Senhor Deus, na busca da Tua Palavra, mas o Senhor nos diz na Sua Palavra, em Josué capítulo 1, versículo 8, medita na lei, de dia e de noite. Que a Tua Palavra, Senhor Deus, possa ser a nossa bússola, Senhor Deus, a Tua Palavra possa ser sempre, Senhor Deus, nosso lugar seguro, onde nós, Senhor Deus, encontramos a instrução para as nossas vidas, que cada vida, cada família, cada homem e mulher de Deus aqui nesse lugar de adoração, hoje, possa ter a palavra do Senhor, a palavra de Deus, como referência máxima, como um manual de vida. Em nome de Jesus, nos abençoa a tua igreja, que todos aqui presentes sejam cheios do Espírito Santo. Quem crê que recebe, diga amém. Glória a Deus. Shalom. Queridos amados irmãos, shalom de Deus, boa noite a todos. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 13. Nós vamos falar um pouco hoje, estudar um pouco da palavra de Deus, ver alguns textos aqui, sobre um princípio do Senhor para as nossas vidas. Um princípio que o Senhor tem para a sua igreja, para seus filhos. E esse princípio é o princípio de autoridade. Em Romanos capítulo 13, versículo 1 em diante. Essa mensagem ela tem a ver com todos nós, dentro das nossas famílias, dentro da igreja, onde nós estamos inseridos. Essa palavra ela tem uma relevância muito grande, porque fala de princípio de Deus. Então Romanos 13, versículo 1 diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra Deus, contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente de justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade da punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, e se honra, honra. Glória a Deus. Então, queridos, esse é um texto base, que fala de um princípio de autoridade, onde o Senhor, Ele ministra a sua igreja, ministra aos seus discípulos, ministra ao seu povo, e nós aqui como igreja, trazemos isso para as nossas vidas, como família, como homem de Deus, mulher de Deus. Tem alguns outros textos que eu gostaria de compartilhar, e que todos nós lêssemos juntos também, dentro deste tema, dessa palavra, de autoridade de Deus. Romanos capítulo 13, versículo 7 nós lemos, também abra Tito,
capítulo 3, versículo 1. Tito 3:1. Onde está Tito? Está entre Gênesis e Apocalipse. Tito 3:1. Lembre-se a todos, se sujeitem ao governo e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer o que é bom. Agora, abra também Timóteo, 1 Timóteo. 1 Timóteo. Capítulo de número 5, versículo 17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Versículo 17 de novo. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aquele cujo trabalho é a pregação e o ensino. 1 Pedro, agora vai em 1 Pedro, pula aí algumas páginas da sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo de número 2, no versículo 13. Ao 15. Leiamos: por causa do Senhor, sujeitem-se à autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Agora, Salmos capítulo 24, irmãos. Versículo 1 e 2. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele a quem estabeleceu sobre mares e firmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre a ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Agora, por último, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, no versículo 15. Diz a palavra do Senhor: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo
todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Glória a Deus. Até aqui por enquanto. Obrigado. Então, queridos, aqui, esses textos, esses versículos que nós lemos, falam um pouco sobre a autoridade, sobre o poder, sobre a supremacia, sobre a grandiosidade de Deus, porque existem dois princípios no reino de Deus. Princípios esses, deixa eu reformular aqui a minha afirmação, tá? Existem vários princípios, mas sobre a autoridade, existe uma condicional, ou existe sobre a nossa vida um princípio de autoridade, a qual nós honramos, ou rebeldia. Aquele que não honra o princípio de autoridade de Deus, ele só tem duas opções: ou honra o princípio de autoridade do Senhor, ou ele é um rebelde. E o Senhor, ele não faz parte, Deus não tem parte com rebeldia. A rebeldia, assim como o princípio é divino, o princípio de autoridade de Deus é divino, a rebeldia é satânica. Pois nós vemos na Bíblia que um dos primeiros que se rebelaram contra Deus foi o próprio Ben-Shahar, Lúcifer, o inimigo das nossas vidas. Então todo rebelde, ele não tem parte com Deus. Todo que se rebela contra Deus, contra a igreja do Senhor, ele não tem parte com o Senhor. E desde a antiguidade, o povo de Deus, ele já era muito perseguido. O próprio Cristo, ele já foi perseguido, né? Tanto que foi para a cruz, morreu, e onde Jesus está, ele ressuscitou e está na sua glória. Não conseguiram contra o poder de Deus, e jamais conseguirão. Mas nós estamos nos últimos dias, é tanto que alguns aqui, não sei se você acompanhou aí as aberturas das Olimpíadas, né? Uma verdadeira perseguição ao cristianismo. Mas deixa eu dizer alguma coisa para você. Nós estamos do lado de quem já venceu. Não é quem vai vencer ainda, ele já venceu sobre todas as coisas. Todo poder e autoridade está nas mãos do Senhor, e a sua palavra diz que ele tem o cetro de justiça. Então a última palavra é de Deus, que toda rebeldia é do Satanás. E o princípio de autoridade, ele tem que estar nas nossas vidas. E eu faço uma pergunta, não para você responder, mas para nós refletirmos: qual o princípio está sendo maior na sua vida? O princípio de autoridade de Deus, ou o seu próprio princípio? Eu vou viver, eu faço o que eu acho que é certo. Ou quando você pensa em tomar uma decisão, você busca a Deus e consulta o Espírito Santo e diz: meu Deus, eu quero fazer a tua vontade e não a minha. Se você está fazendo isso, você está no caminho certo, você está tomando a decisão certa. Todo aquele que honra o Senhor, esse é o princípio de autoridade, busca fazer a vontade do Senhor em primeiro lugar. Todas as suas coisas e as justiças do Senhor e as demais coisas vos serão acrescentadas em nome de Jesus. Quem crê e recebe, diga amém. Faça alguma coisa ao Senhor. Um forte aplauso a Deus. Quer dizer para você que o reino de Deus, ele não é democrático. O reino de Deus nunca foi democrático. O reino de Deus é teocrático. O Senhor, ele está em primeiro lugar sobre todas as coisas. Ele é o rei. É ele que nós devemos honrar. Todo reino existe uma hierarquia, e a autoridade é a base de toda a hierarquia. O princípio de autoridade é um legado de Deus sobre as nossas vidas, onde nós já nascemos debaixo desse legado, desse princípio de autoridade. Existe um mandamento do Senhor que diz: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Então aí você já está debaixo de um legado. Nós já nascemos debaixo de um legado de Deus,
debaixo da autoridade que o Senhor nos declara, que nós devemos honrar pai e mãe. E aquele que honra pai e mãe, isso é muito bem sucedido. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13, nós já lemos, mas abra novamente, por favor. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja rei com autoridade suprema. O fato de estarmos debaixo de uma autoridade não nos faz inferior. Entre Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, existe um princípio de autoridade. Jesus diz na sua palavra, em Mateus capítulo 26, versículo 39, Jesus orou assim: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Ali Jesus, próximo à crucificação, Jesus ele orou a Deus, e ali Jesus como homem, Jesus na terra, em figura humana, ele estava debaixo de um princípio de autoridade suprema de Deus. Ah, mas você pode dizer, mas Jesus, Deus, Pai e o Espírito Santo não são um só? São. Eles são uma só pessoa. Mas Jesus, a sua palavra, a palavra de Deus nos ensina que Jesus, quando veio como figura humana, ele deixou a sua glória de Deus, e ele veio em figura humana, trouxe a sua glória de Deus, e ele honrou a Deus até a morte de cruz, assim como diz a sua palavra. E ele estava debaixo de um princípio da autoridade de Deus Pai, para que a salvação viesse sobre nós, sobre o mundo, sobre a humanidade. O próprio Jesus diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E eu pergunto a você, qual é a sua comida? Aquilo que você tem buscado fazer, que seja a vontade de Deus, antes de qualquer coisa, em primeiro lugar a vontade de Deus. E Jesus, depois, perto da crucificação ali, já sentindo ali a aflição, a angústia da cruz, ele orou a Deus e disse: se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Então o próprio Cristo, ele estava debaixo de um princípio de autoridade. O princípio de autoridade, ele estabelece um comando de Deus. Que comando é esse, pastor? Um comando de Deus sobre o seu povo, sobre a sua igreja, sobre todos aqueles que colocam o Senhor em primeiro lugar. E eu pergunto, qual foi o pior tempo de Israel, irmãos? Israel até hoje vive uma guerra. Mas qual foi o pior tempo de Israel? Em Juízes capítulo 21, 25, não precisa você abrir, mas apenas ouça. Vinte e 25 diz assim, naquela época, último versículo do capítulo 21, naquela época não havia em Israel, rei em Israel, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Aqui o capítulo 21 de Juízes vai falar o quão ruim era esse tempo em Israel. Foi o pior tempo do povo de Israel, aqui Juízes capítulo 21, foi onde, depois que morreu Josué, o povo ficou sem autoridade, sem rei, sem referência, sem ordem. E aí no final do último versículo do capítulo 21, é escrito: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Ou seja, depois que foi perdido uma referência, uma autoridade, um princípio de autoridade de Deus, o povo ficou sem ordem. Quero dizer para você que a autoridade de Deus, o princípio de Deus é algo que nós devemos carregar todos os dias da nossa vida.
Não existe um crescimento congregacional, um crescimento de igreja, um crescimento sadio sem ordem, sem organização. E não existe uma organização sem estarmos debaixo de uma autoridade espiritual. Quem é a sua autoridade espiritual? Primeiramente, Deus Todo-Poderoso, e depois o seu bispo, seu pastor, aquele que tem orado pela sua vida, o anjo da igreja, a qual Deus instituiu nessa casa. Então, primeiro nós vimos aqui que o princípio de autoridade estabelece o comando de Deus. O princípio de autoridade estabelece a ordem de Deus. Sem organização não existe crescimento, e sem autoridade não existe organização. Um exemplo, irmãos, que nós temos na palavra é a Torre de Babel. Quem lembra desse texto? O povo estava tão organizado de um jeito, tão decidido de uma forma, que eles começaram a construir uma torre. E uma torre que eles tinham no coração o desejo de chegar até o céu, né? E o Senhor disse: eu preciso confundir esse povo, porque vai acontecer algo ruim. E aí o Senhor confunde o povo com os idiomas, e aí houve uma desorganização. Mas, trazendo para as nossas vidas, quando nós carregamos um princípio de autoridade, nós estamos debaixo de um comando de Deus. E Deus, Ele, na sua família, na sua igreja, Ele se torna ali uma autoridade suprema, a voz maior, a voz principal. O princípio de autoridade de Deus estabelece a ordem dEle na sua mente e no seu espírito. Quantos creem, diga amém? Segundo ponto, o princípio de autoridade estabelece o mover profético. O profético, queridos, é diferente do profeta. O profético é a manifestação da mente e do coração de Deus. O profético é simplesmente a manifestação da mente e do coração de Deus. Não leva um profeta ou alguém a ver o que está errado, mas alguém que é profético de verdade vai ter acesso à mente e o coração de Deus para ser a solução. Ou seja, existem muitas pessoas se dizendo profetas em igrejas, em vários lugares, e eles querem simplesmente dizer o que? Você está errado, você começa a julgar as pessoas. Existem aqueles que se levantam em igreja dizendo que são profetas, dando recados e falando coisas à igreja, mas na verdade aquele que se move pelo poder profético do Senhor, ele está sendo levado por Deus a ter acesso à mente e o coração de Deus, não para ser uma voz que julga, mas uma voz que traz a solução sobre a igreja e sobre o seu povo. Nós, como filhos de Deus, como homens e mulheres que estão debaixo do princípio de autoridade, onde Deus estabelece o seu mover profético, não fomos chamados para mostrar o mundo, para falar, para julgar o mundo, mas para mostrar ao mundo o poder de Jesus Cristo. Isso sim é o mover profético. Abra sua Bíblia em Provérbios 29, versículo 18. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz aquele que obedece à lei. Vamos ler de novo. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz aquele que obedece à lei do Senhor. Glória a Deus. Então aqui, queridos, o Senhor está dizendo na sua palavra que sem o princípio de autoridade não tem revelação. Então eu não posso
sair dos caminhos do Senhor, dizendo, como muitos falam por aí, eu não preciso estar numa igreja, eu não preciso porque placa de igreja não salva, igreja não salva ninguém. É verdade, a placa não salva, mas o Cristo da igreja, esse é quem salva as nossas vidas. E esse próprio Cristo, ele diz na sua palavra, congregai-vos. Nós precisamos ter uma congregação, ter uma cobertura espiritual, estar debaixo de uma autoridade espiritual. Então, onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz aquele que obedece à lei do Senhor. Quantos aqui estão buscando obedecer à lei do Senhor? Deus vai te dar uma mentalidade vitoriosa, Deus vai te dar uma mentalidade de filho e não de órfão, porque você é filho legítimo de um pai autêntico que tem todo o poder. Deus vai te dar uma mentalidade de abundância, de generosidade e não de escassez, em nome de Jesus, porque você é reflexo de Deus e Deus é seu pai sobre tudo. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Existem na igreja alguns focos de rebelião. E onde começa a rebelião? Muitas vezes a rebelião ela começa com argumentos falsos. Uma rebelião ela começa com engano. Uma rebelião ela começa com argumentos julgadores. Uma rebelião ela começa com próprios desejos, com próprios pensamentos que não estão baseados na autoridade divina. Uma rebelião, ela começa com alguém que começa a falar mal da sua liderança. E existem focos de rebelião na igreja, mas em nome de Jesus, o Senhor das nossas vidas, Deus ele ungiu com poder e autoridade essa igreja, a sua igreja, em nome de Jesus. Vamos ver aqui um pouco sobre o momento onde houve rebelião na igreja do Senhor, ou aliás, no reino de Israel. 1 Samuel capítulo 15, versículo 21. Versículo 1. Samuel era líder sobre a vida de Saul. Samuel era o profeta. E o Senhor disse a Samuel, Capítulo 15, versículo 1. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como o rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhe pertence. Não os poupem, matem todos, bois, ovelhas, camelos, jumentos, todos. Versículo 4. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria, 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua com eles, pois vocês foram bondosos aos israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sul, leste do Egito. Capturou vivo Agag, o rei dos amalequitas, exterminou o seu povo, mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil
destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Até aqui. Deus ele enviou Samuel até Saul para lhe dar ali um comando. Existia uma autoridade sobre ele. Existia uma palavra de Deus direcionada a Saul, o rei de Israel. E Deus disse: você vai lutar com os amalequitas, contra Agag e seu povo, vai matá-los. Mas Saul ouviu a voz do povo, ouviu a voz da sua alma, e não ouviu a voz de Deus. Quando Samuel chega até Saul para questioná-lo, ele ouve ali um barulho, a voz, o barulho de animais, o rei que estava preso. E Samuel ele começa a questionar Saul. Por que Saul não tinha cumprido com a voz de Deus, aquilo que o comando de Deus tinha vindo sobre ele? E a resposta foi, vamos ler, versículo 19. Por que você não obedeceu o Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão, trouxe Agag o rei, mas exterminei os amalequitas, os soldados e as ovelhas e os bois dos despojos, o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, responde: acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que lhe obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Até aqui. O Senhor ele fala que a autoridade suprema de Deus ele tem que ser obedecida. Independente de qualquer coisa, Saul ele tem um argumento ali para Deus, para o profeta, dizendo: eu trouxe para sacrificar, em nome do Senhor. Mas o comando de Deus, a autoridade de Deus não era sacrificar. O comando de Deus era obedecer. E o Senhor diz: obedecer é melhor que sacrificar. Na sua palavra está escrito, e Samuel ressalta isso sobre a vida de Saul: obedecer é melhor que sacrificar, porque o pecado de rebeldia faz barulho na presença de Deus. Quando Samuel estava na casa de Saul, ele começa a ouvir os barulhos lá dos animais que ele trouxe dos despojos. E ele pergunta lá para Saul: que barulho é esse? É o barulho de rebeldia. Todo rebelde faz barulho na presença de Deus. Mas aquele que vive debaixo de uma autoridade de Deus, ele tem isso no seu coração cravado. Essa frase de Samuel: obedecer é melhor que sacrificar. Eu quero declarar sobre a tua vida que você honra o Senhor e vai continuar honrando sobre o princípio de autoridade de Deus divino, sobre a obediência de Deus, sobre o poder e a autoridade do Espírito Santo. A obediência ao Senhor é aquilo que vai mover o teu coração todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Quem crê e recebe, diga amém, faça alguma coisa a Deus. Deus ele não rejeitou Saul por causa da fofoca, do roubo, por causa de outras coisas. Deus ele rejeita Saul pela falta de obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Nós vemos aí muitas igrejas abrindo, né? Várias igrejas, todos os dias. E às vezes nós perguntamos assim, alguém pode dizer assim: rapaz, graças a Deus é melhor
uma igreja do que um bar aberto. Eu já ouvi essa frase. Você já ouviu? Sim ou não? Mas às vezes não. Às vezes tem um lugar com uma placa de igreja, mas Deus não está lá. Como assim, pastor? Como assim? Porque muitas pessoas, elas tomam a decisão de não honrar, de não se submeter a uma autoridade, uma liderança, e prefere se rebelar, sair da sua igreja e abrir uma igreja. Então Deus não está nesse lugar. Então muitas vezes essa frase ela é falha, porque onde tem rebelião não tem princípio de Deus, onde tem desonra não tem princípio de Deus, e Deus não está lá e não prospera. Quero dizer para você que essas pessoas não quiseram submeter a Deus. A Bíblia, a nossa Bíblia diz assim: a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Samuel 15, 23. É melhor obedecer que sacrificar. Assim diz a palavra de Deus. Segunda Timóteo capítulo 2, irmãos. Tem outro foco de rebelião aqui, ó. Segunda Timóteo 2,16. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Diga amém. Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor, todo aquele que honra o Senhor, todo aquele que é nascido de Deus. O Senhor está nos chamando para nos afastar da iniquidade. E aqui fala sobre um foco de rebelião que era Himeneu e Fileto. Se desviaram do caminho com fofocas, com conversas vãs, com conversas e argumentos contra a igreja, conversas inúteis, como diz aqui na palavra, profanas, pois os que dão a isso, prosseguem cada um para a impiedade. E Deus está dizendo: não compartilhe dessas palavras, dessas conversas. Deus conhece a quem os pertence. Diga amém. Não vou entrar em outros aqui, mas vou citar para vocês. No próprio discipulado de Cristo, ali entre os apóstolos, aquele que lá atrás questionou aquele perfume, o perfume que foi derramado pela irmã de Lázaro, Judas, foi o mesmo que traiu Jesus. E essas são as características de uma pessoa rebelde: sempre questiona uma ordem, uma instrução, não se submete, não se sujeita, não sabe obedecer e nem honrar a autoridade de Deus. Todo rebelde fala da sua liderança com frequência. Há muitas pessoas que estão com lepra na sua alma por causa das suas conversas. Por exemplo, você lembra aqui da Miriam, irmã de Moisés. Irmã de Moisés teve doença, lepra no seu corpo,
porque ela falou da sua liderança, falou de Moisés. E o próprio Moisés ora a Deus para que ela fosse curada. Um outro exemplo de rebeldia é o filho pródigo. O próprio filho quer ir embora. Por uma razão, ele quer gastar o dinheiro, ele precisa se satisfazer, e sem pensar, sem ouvir a voz do seu pai, ele decide ir embora. E o que acontece é que ele perde, depois que ele vai embora, a autoridade. Ele perde a autoridade, ele entra em falência, ele entra em decadência, ele não tem mais nada, ele perde tudo que ele tinha, ele perde a autoridade de príncipe, ele perde o que o seu pai tinha lhe dado por herança, e a única coisa que lhe resta é a vergonha e o desprezo. E o que ele faz? Ele decide voltar. Depois de ter perdido tudo, ele volta. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer, o que Deus quer falar com essa palavra, é que eu e você precisamos nos manter debaixo deste princípio de autoridade, para que os argumentos e as vozes do diabo não cheguem aos nossos ouvidos. Para que eu e você não venhamos tomar uma decisão de sair debaixo da autoridade que Deus já colocou sobre a nossa cabeça. Quem quebra um princípio de autoridade, não apenas perde a autoridade, mas se perde no reino de Deus. Ele fica sem destino, sem rumo. O diabo, por causa da sua rebeldia, ele foi expulso do céu. O filho pródigo perdeu a autoridade, mas o pai lhe aceitou de volta. Lhe colocou o anel, lhe colocou a capa, lhe colocou as sandálias nos pés. Assim é o nosso Deus. Você precisa estar debaixo desse princípio de autoridade, para ter autoridade na sua vida. Sabe qual é a diferença entre o rei Davi e Saul? Os dois eram reis. Um tinha armadura, mas não tinha cobertura, que era Saul. Já Davi não tinha armadura, mas ele tinha cobertura espiritual. Diga glória a Deus. Toda autoridade se fundamenta no caráter de um indivíduo. O pior sistema de governo é ainda menos pior do que o sistema nenhum. Há uma grande diferença entre um estilo de autoridade, que tem um princípio divino de Deus, e aquele que não tem princípio de Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Números capítulo 14. Aliás, vamos ler primeiro o 13, tá? Números capítulo 13. No versículo 16. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão para reconhecimento do território: Oséias, filho de Num. Moisés chama de Josué. E alguns outros que ele citou no versículo 15. 17. Quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que lá vive é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem
são cidades sem muros ou cidades fortificadas, se o solo é fértil ou é pobre, se existem ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época de grandes colheitas. No versículo, pula aqui para o versículo 26. Eles então retornaram a Moisés e Arão, e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório, e a eles e toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram o fruto da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Ali estão alguns frutos dessa terra. Mas o povo que vive é poderoso, as cidades são fortes e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas que vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus, vivem na região das montanhas. Os cananeus vivem perto do mar, junto do Jordão. Então aqui, queridos, primeiro só essa parte, nós vemos aqui um relatório de alguns que foram lá espiar e olhar aquela terra, conhecer aquela terra, assim como foi o comando de Moisés àquele povo. Um princípio de autoridade divina, ela estabelece um comando de Deus, ela estabelece um mover profético, estabelece uma conquista espiritual. Quando esses homens, todos esses homens foram lá, e eles trazem um relatório para Moisés, a sua autoridade, a maioria deles trazia um relatório negativo. Eles começam dizendo que tudo que tinha lá era muito bom, mas que existiam homens fortes, que não conseguiam vencê-los, que a terra era muito fortificada. Mas existia entre esses homens um que tinha uma mente e um espírito de autoridade divina, que tinha uma mente diferente, um coração diferente, e o nome desse é Caleb. Ele tinha um espírito diferente, uma mente diferente, um olhar diferente, que era Caleb. E eu e você precisamos buscar esse olhar, essa visão de Caleb. O que foi que Caleb disse? No versículo 30, a voz de Caleb de autoridade. Caleb então diz, Caleb fez o povo se calar perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Esse era Caleb. A voz de Caleb era uma voz diferente, a voz de Caleb era uma voz de autoridade, a voz de Caleb era uma voz que honrava um princípio de autoridade. No versículo, Números 14, versículo 24, leia comigo, diz assim: mas, como o meu servo Caleb tem um outro espírito, e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que ele foi observar, e seus descendentes a herdarão. Aleluia. Ele diz, como o meu servo Caleb tinha um outro espírito, tinha uma outra mente, tinha uma outra visão, eu o farei entrar na terra que ele foi observar. Josué e Caleb entraram nessa terra. Eu quero declarar para você que o colher vai acontecer se nós não desfalecermos. No tempo oportuno, nosso Deus, a voz de Deus, o princípio de autoridade vai vir sobre a tua vida. E você vai declarar essa noite. Declare junto comigo, diga: eu vou plantar e não vou desistir. Vou prevalecer e vou colher. Dê um forte aplauso ao Senhor. Vá ficando de pé no seu lugar em nome de Jesus. Quero chamar os ministérios de louvor. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. Faça uma oração a Deus nesse momento.